Horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos a falar sobre saúde. Mais de 3 mil médicos não entraram em nenhuma especialidade nos últimos 6 anos. Entre 2020 e 2026, todos estes médicos decidiram não realizar a formação na especialidade no SNS, depois de terem feito o chamado ano comum. As especialidades em que ficam mais vagas por preencher são a medicina interna, a medicina geral e familiar e a saúde pública. Estes dados são do portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde. O número de médicos que não se especializaram manteve-se estável nos últimos anos, mas notou-se uma aceleração a partir de 2023. Em entrevista ao Observador, o bastonário da Ordem dos Médicos mostra-se preocupado com estes dados e alerta que a opção de não escolher uma especialidade tem impacto para os médicos e também para os hospitais. Já o presidente do Sindicato Independente dos Médicos pede que o SNS crie medidas que tornem estas especialidades mais atrativas para impedir a fuga de médicos para a prestação de serviços. Este é um artigo que pode ler com mais detalhe no nosso site em observador.pt, é assinado pelo jornalista Tiago Queiroz. E está cada vez mais perto a privatização da TAP. Há 2 grupos que enviaram propostas para a compra da transportadora aérea portuguesa. A Par Pública tem agora 30 dias para apresentar um relatório sobre as propostas que foram enviadas pelo grupo Air France KLM e pela Lufthansa. De fora, decidiu ficar a dona da Ibéria e da British Airways por não conseguir garantir o futuro controle total sobre a gestão da empresa. Isto porque nesta fase a privatização prevê apenas a venda de 44,9% do capital, para além dos 5% que ficam reservados para os funcionários. A Par Pública, a empresa que representa o Estado, tem agora 30 dias para apresentar um relatório, mas mesmo assim há ainda espaço para negociar os termos do negócio e quem fica como acionista da TAP é o que explica a editora de Economia do Observador, Alexandra Machado. Nós não conhecemos o teor das propostas e nas propostas, além do valor, cada candidato tem de apresentar um plano estratégico para a TAP e tudo isto está envolto em segredo, obviamente, claro, porque pode haver ainda uma fase de negociação e nenhuma delas quererá entregar ao concorrente, digamos assim, os pontos. Air France, KLM e Lufthansa foram as empresas que entregaram no último dia as propostas não vinculativas. Ambas estão na corrida para a compra da TAP. E na política, o Partido Socialista acusa Luís Montenegro de estar focado em propaganda. São declarações do líder parlamentar do PS no dia em que se assinalaram 2 anos de Luís Montenegro à frente do Executivo português. Eurico Brilhante Dias sublinha que tudo está pior em quase todos os setores e por culpa do governo. Ao fim de 2 anos, as promessas não só não foram cumpridas, como setorialmente, em diferentes áreas, o governo falhou de forma rotunda. É por isso que hoje não podemos deixar de dizer: a propaganda não apaga o mau governo. Este é um mau governo, governa mal e ao fim de 2 anos o país está pior. E falhou, diz o PS, em áreas como a educação, saúde, habitação e política externa. O líder parlamentar do PS reage também ao apoio de 600 milhões de euros para algumas empresas, que foi anunciado esta quinta-feira à tarde pelo Primeiro-Ministro. Uma linha de financiamento para empresas que gastam 20% dos custos de produção em energias. Eurico Brilhante Dias diz que é um apoio ineficaz e mais propaganda. É mais propaganda porque sabe o Sr. Primeiro-Ministro que as linhas do Banco de Fomento de emergência, em particular aquelas que foram centradas nas intempéries e nas tempestades, têm tido níveis de apoio a quem mesmo precisa muito baixos. As empresas não precisam de mais dívida, estão a enfrentar uma circunstância difícil. Este governo, mais uma vez, procurou sacar um coelho da cartola anunciando uma nova medida ineficaz. O deputado socialista lembra também que até à semana passada menos de 1% das pessoas da região de Leiria tinham recebido os apoios prometidos. Também os micro, pequenos e médios empresários olham para esta linha de crédito como desnecessária porque, dizem, representa mais endividamento. Viramos a página e passamos agora à atualidade internacional. O Irão lançou uma nova onda de ataques sobre Tel Aviv. As forças de defesa de Israel dizem que os sistemas de defesa aérea entraram em ação para derrubar mísseis disparados a partir do Irão, enquanto Teherão mantém estes ataques para retaliar contra o país. Não houve relatos imediatos de mortos, há apenas a registrar um ferido na sequência destes ataques. E Volodymyr Zelensky assegura...
assegura que a Ucrânia está a trabalhar para proteger os países atacados pelo Irão. O chefe de Estado afirma que está a fazer o possível para que haja mais segurança no Médio Oriente. O presidente ucraniano diz que é uma forma de reforçar a posição do país como aliado dos Estados Unidos e refere como consequência que a capacidade de defesa da Ucrânia vai melhorar. A Ucrânia participa em todas as formas de interação com os nossos parceiros para uma maior segurança e fortalecimento conjunto. Continuamos a trabalhar com os países que estão atualmente sob ataque do regime iraniano. Foram alcançados novos acordos e a Ucrânia vai ter uma presença ainda maior nos novos formatos de segurança. Isto vai certamente fortalecer o potencial de exportação e as capacidades de defesa da Ucrânia. Foram declarações de Volodymyr Zelensky no habitual comunicado. Através da rede social de X, refere ainda que na próxima sexta-feira as autoridades ucranianas vão detalhar toda a ajuda que está a ser prestada em Hormuz. E o Conselho de Segurança da ONU tem uma votação agendada para esta sexta-feira para autorizar a utilização de meios defensivos para garantir a navegação internacional no Estreito de Hormuz, é o que conta a Associated Press. Trata-se de uma resolução patrocinada pelo Bahrein. A versão final que vai a votos atenua significativamente as propostas anteriores que autorizavam os países a utilizar todos os meios necessários para garantir a passagem em Hormuz e impedir tentativas de interferência na navegação. Tanto a Rússia como a China opuseram-se a estas versões anteriores que autorizavam possíveis ações defensivas. Falamos também de Donald Trump, que decidiu avançar com tarifas até 100% em medicamentos importados. Ajusta também as taxas sobre metais, que entram em vigor já na próxima segunda-feira. As taxas sobre os medicamentos vão entrar em vigor dentro de 120 a 180 dias. Segundo a Casa Branca, as tarifas sobre os produtos farmacêuticos têm como objetivo acelerar a deslocalização de fábricas para os Estados Unidos. No caso da União Europeia, Japão e Coreia do Sul, o aumento das taxas vai ser de 15%. Ficam isentas de tarifas as empresas que aplicam o princípio da nação mais favorecida aos medicamentos vendidos nos Estados Unidos e se comprometem a construir nesse local as instalações de produção. E fechamos no desporto. Esta sexta-feira é dia do Sporting entrar em campo para defrontar o Santa Clara, jogo em Alvalade para a jornada 28 da Primeira Liga. Esta quinta-feira foi dia de antevisão, com elogios deixados pelo treinador leonino ao técnico da equipa adversária. Rui Borges acredita que o Santa Clara continua a ser uma formação bem organizada na defesa. Continua a ser uma equipa muito bem organizada defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, muito forte em contra-ataque, ataque rápido, jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no 1 para 1 também, com boas tomadas de decisão. Por isso é uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos, é das equipas com mais cartões também no campeonato, demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. Já a Petit admite que o desafio é complicado, o desafio desta sexta-feira, até porque é difícil que o Sporting perca pontos em Alvalade. Vamos encontrar uma equipa forte, uma equipa que é bicampeão, uma equipa que está à procura do tri. Sabemos muito daquilo que o Sporting apresenta, uma equipa com muita qualidade, uma equipa com jogadores individuais que podem fazer a diferença, mas nós não vamos fugir àquilo que é a nossa ideia, sabendo que vamos jogar no estádio que dificilmente eles perdem, acho que tem um empate e uma derrota nos últimos jogos, é uma equipa que sofre muito poucos golos. O árbitro deste Sporting Santa Clara em Alvalade é André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal. O pontapé de saída deste jogo é dado às 8h30 da noite, esta sexta-feira santa, e que conta com a emissão de desporto, com relato e análise em direto para ouvir aqui na Rádio Observadores. E fechamos assim este noticiário, edição das 4 da manhã. A informação fica por aqui e está de regresso às 4h30 com a síntese de notícias.